Olá, seja muito bem-vindo a mais essa visão mensal do mercado brasileiro, dia 18 de janeiro de 2024, se bem que este vídeo está sendo publicado no dia seguinte. Tivemos aí essa semana algumas complicaçõezinhas que já estão sendo sanadas, tá ok? Espero que na semana que vem a gente volte aí normalmente às publicações das visões quinzenais às terças-feiras e das visões mensais às quintas-feiras, ok? Vamos lá, vamos para o nosso... Antes, né, já estava esquecendo, de novo, né? Esqueci na terça, esqueci aqui. A gente vai abordar esses ativos que estão em tela, tá ok? Que são os mesmos do mês passado, tá? Agora sim, vamos lá para o gráfico então. Vou passar aqui para o cantinho. E, como sempre, começando com os juros um pouco mais longos. Aqui no Brasil a gente não consegue, nas plataformas normais, juros muito longo. Deixa eu colocar aqui Ficou aqui escondido atrás da minha câmera. Agora sim tem um laser aqui. Nós vamos então começar com os juros de 5 anos, que é o que a gente efetivamente consegue utilizar aqui no Brasil. Ok? Vamos lá? A gente percebe, né, depois dessa longa caída da perspectiva de juros de 5 anos, ele começou aí na virada do ano, um pouquinho antes, né, ele parou na última semana do ano, que é esse doji aqui, esse candle cinzinha, e esse ano ele enfrentou um movimento de alta. A gente vem falando há bastante tempo que a queda dos juros, na nossa visão, não é a melhor política nesse momento. Talvez eles estivessem um tanto quanto elevados, né? A economia está perdendo impulso. É normal quando a gente aumenta muito a alíquota de juros, e é normal que a economia caia um pouco quando os juros começam a cair, né? Porque eles ainda estão sofrendo o efeito anterior. Mas a gente acredita que o ritmo do corte da taxa Selic foi arrojado. Tá? E a gente acredita, né, que a economia não vai bem. Né? Ela fechou com um déficit estrondoso ano passado, né, 2023, e a gente não vê nenhuma perspectiva de melhora para esse ano. Nenhuma. Então, se a economia começa a ter desequilíbrio fiscal, que é bem grave, e a economia não vai bem, e não adianta você olhar para os índices oficiais, né? Vai no supermercado e olha o valor da sua conta, né? Vai no açougue, enfim, paga as suas contas, né, de uma maneira geral, e você vai ver que não é a realidade. Plano médico é a maior loucura, né? Sempre foi, mas ele sobe muito acima da inflação oficial. Tá? Então, intuitivamente, qualquer pessoa com um mínimo de percepção, um mínimo de bom senso, entende que a inflação no Brasil é maquiada. O índice oficial não reflete a realidade há muito tempo. Isso não vem deste governo, né? Vem desde de muito tempo. Ele não reflete a realidade que a gente percebe nas nossas contas. Certo? E as correções de salário que existem, principalmente para quem ganha um pouco mais, mas mesmo para quem ganha menos, não reflete. Se por exemplo, o salário mínimo é corrigido pelo índice da inflação, ele está sendo corrigido abaixo da inflação real. Só que a gente não consegue mensurar qual é essa inflação real. Não existe nenhum instituto que tenha uma medição sistemática disso. A gente percebe porque a gente sofre isso na hora de pagar as nossas contas. Certo? E muita gente vai dizer que não, que vai criticar, falar não é bem assim, né? Vai ter um economista conhecido aí que vai dizer que é ruim, mas é pro bem. Enfim, você acredita no que você quiser. Eu não tenho como interferir nas suas crenças. Mas a realidade é essa. Tá? E a realidade se impõe sempre. Pode demorar, mas ela se impõe sempre. Temos falado isso sistematicamente. Certo? E talvez aqui esteja um pouquinho dessa imposição da realidade. O fechamento da economia brasileira em 2023 foi ruim. O fechamento do equilíbrio ou do desequilíbrio fiscal é muito danoso para a nossa economia. Tá?
Então, fique esperto. Muito bem, dito isso, os juros deram aí um arzinho de elevação, passou até da mandíbula do crocodilo, que pode ser um prelúdio de uma virada. Eu acho que ele vai voltar a cair, porque daqui a pouco a Selic baixa mais um pouco. Como eu já disse, eu sou contra isso, da maneira como está sendo feito. Mas quem sou eu na frente do Banco Central? Ninguém. Então, eles decidem, a gente segue conforme a decisão deles. Então, provavelmente vai cair de novo, vai ter um novo corte. O que a gente está vendo aqui na mordida do crocodilo é realmente um forte indício de virada. Forte indício de virada. O Maximus, idem, inclusive ele está com índice de deslocamento de 100% positivo. Então tudo nos mostra neste gráfico que existe uma grande chance de virada na curva de juros para que ele possa começar a aumentar. Tá certo? Os juros de 5 anos, tá? Não é os juros Selic agora. O juros Selic vai continuar caindo, muito provavelmente. Não posso responder pelo Banco Central, mas a minha percepção e a percepção do mercado é que a taxa oficial de juros vai continuar caindo. Tá? Lamentavelmente, mas vai. Aqui é os juros daqui a 5 anos. É uma previsão de juros futuros. Nunca confunda isso. Tá? Muito bem. Aqui uma visão mais limpa, né? Eu gosto dessa visão limpa para alguns ativos, porque ele mostra exatamente o que a gente está dizendo, né? Só que de uma maneira ligeiramente diferente. Ele mostra apenas com médias ponderadas mais longas, né? De 233 e de 55 períodos e a de 13 períodos. Aqui ainda não houve uma alteração da tendência. E olha que a tendência é forte. Então, isso daqui pode ser apenas uma correção. Mas ela tem ares de virada. Como que acontece, ou costuma acontecer uma virada? Ela vai até um certo tanto, aqui ela está testando a média de 55, e geralmente aqui ela volta. A de 13 é mais fácil cortar, mas a de 55 normalmente ela volta, vai cair de novo. Aí ela vai romper, num dado momento, às vezes tem mais de um teste de 55, aí ela vai romper e vai chegar até 233, e ela vai cair de novo. Eventualmente ela vai testar novamente até que ela consegue romper, e aí sim a gente fala que virou. Né? Principalmente quando a média de 55 cruzar para cima de 233. Aqui, olha só, ela veio caindo e só aqui a gente pode dizer que realmente tinha virado a tendência do mercado de uma maneira consistente. Ela estava caindo, mas ela ainda não tinha virado a tendência. Aqui sim ela virou a tendência. E veja que quando isso aconteceu, houve uma elevação da taxa de juros. Certo? E aí foi caindo, caindo, caindo. Até que a de 13 cruzou para cima de 55. Aqui já estava havendo uma lateralidade. E aí ela cruzou, mas olha, logo que ela cruzou, ela testou de novo, que eu acabei de falar aqui. E aí ela foi. Quando chegou na 233, olha quantas vezes ela rompeu falsamente, né, e não conseguiu sustentar um movimento de alta. Até porque a taxa Selic estava caindo e, vai, como eu disse, vai continuar caindo. E aí ela voltou a cair. A de 55 nunca cruzou a de 233, mas ela chegou pertinho. Certo? E aí virou novamente. Então, isso é muito dinâmico, isso vai mudando a cada dia. Não dá para a gente dizer aqui afirmativamente o que deve acontecer. O que está acontecendo aqui é uma correção. E para que essa correção vire tendência, ela tem que passar para cima de 233 e a média de 55 tem que cruzar de forma sustentável, consistente, a 233. Isso nem aqui aconteceu. Certo? Então tudo mostra que a taxa de juros tende, num prazo mais longo, a continuar a cair. Mas num prazo mais curto ela vai fazer uma correção, um processo de subida. E se você investe em juros, né, ou se você investe em bolsa, os juros vai impactar de alguma maneira, é o momento de elevação da taxa de juros. E ele deve continuar um pouco mais. Tá? Nesse momento ela deve ter uma correção, porque está batendo 55. Mas depois ela deve romper e deve chegar perto ou até fazer algumas falsas rupturas na 233, como aconteceu aqui. Ok? Vamos lá, vamos para a bolsa. Bolsa de valores eu falei que ela estava muito sobrecomprada, muito esticada. Eu já falei isso várias vezes. E ela esticou bastante mesmo entre novembro e dezembro. Chegou esse ano, a realidade se impôs e ela começou a cair.
né? E está caindo de uma maneira razoável. Isso daqui quer dizer que ela não vai mais subir? Não. Ela ainda deve ter alguns movimentos de subida. Mas já serão, se ela virou, serão movimentos de correção do processo de queda. Olha, o crocodilo ainda está em alta, mas ele está quase virando para baixo. O Bollinger fez um pescoço aqui, um limite de fechamento, né, de apertamento, né, não existe a palavra, eu sei, squeeze, como chama em inglês, né, e começou a abrir, começou a expandir. Só que ele está no movimento de queda, então ele deve expandir para baixo. A mordida do crocodilo está muito animadora para baixo. Só que o preço já passou de 100% negativo. E é muito difícil passar. Então, ela está chegando perto, muito provavelmente, né, a probabilidade aqui nos mostra, que ele está chegando perto de uma correção. Ele vai subir novamente. Então aqui deve ter uma correção. Mas vai ter uma correção que não deve passar dos dentes do crocodilo. E aqui, olha, o mercado todo virando. A mandíbula ainda não passou para o campo positivo, que indicaria um processo sustentado de queda. Ela ainda está no campo negativo. Então a tendência majoritária ainda é de queda. Perdão, de alta. Certo? Só vai ser uma tendência de fato de queda quando esta linha vermelha, que é a mandíbula do crocodilo, passar para o lado positivo. E de maneira sustentável, né? Não pode só dar um tequinho aqui para cima e voltar. Tá? Então a gente ainda está num processo, uma tendência de alta da bolsa. Essa esticada para baixo aqui ainda é um processo corretivo, mas com ares de virada. Tá, ok? Aqui a gente tem uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3. Essa daqui é a onda 4. Se você segue Elliott, né? Que é um fantástico. Então ele tem que ter um processo de alta aqui. Agora percebam que esta daqui é a maior pernada, que é maior do que essa daqui. Então essa daqui tem ares de ser a onda 3. Essa onda 4 é essa onda 5. Certo? Ah, e a onda 1 aqui? Provavelmente foi essa pequenininha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui já seria um processo de queda. Certo? Eu sei que é difícil se você não conhece. Maximus, bem forte para baixo. Tá? Mas ele está chegando aqui no Fibonacci 618. É o momento em que ele deve dar uma parada. O preço passou de 100, menos 100. É o momento que ele deve dar uma parada. Certo? Então tudo aqui indica que está chegando, vai ter uma correção desse processo de queda, né? Ou seja, uma elevação, para depois cair. Então fique esperto se você está operando bolsa. Depois a gente vem aqui com aquela visão mais macro, maior, né? E a gente percebe claramente que o processo ainda é de alta, como eu acabei de falar. Certo? Mas a gente tem aqui o preço caindo para baixo da média de 55, o que justifica o que a gente acabou de falar, de que ele deve ter uma elevação. A média de 13 precisa passar para baixo de 55 para que tome força o processo de queda. E até que tudo isso vira e realmente vira uma baixa. Não vai acontecer isso agora. Tem uma distância bastante grande aqui, ainda vai ter um processo lateralizado mais significativo antes da bolsa realmente conseguir cair, ou ela vai voltar a crescer. Não é impossível ela voltar a crescer nesse momento, porque tem um trabalho de juros caindo. E vai chegar um momento em que o mercado vai perceber a realidade da economia brasileira, mas por enquanto o mercado parece que não está aceitando. Um alto executivo do Itaú falou no final do ano passado exatamente isso. O mercado ainda não está precificando a realidade ruim da economia. Ainda está naquela fase de empolgação. E aí chega março, época de dividendos, normalmente o mercado sobe. Eu não entendo muito a lógica de se comprar ação na véspera dos dividendos, não vejo lógica nisso de jeito nenhum. Para você investe em dividendos, você tem que ter de uma maneira estruturada, não comprar para receber o dividendo e depois vender no negativo. Até porque o valor do dividendo sai do valor da ação, né? O valor da ação, o valor de face, o preço, cai. Mas enfim, tem muita gente desinformada operando na bolsa de valores, e aí acontece esse tipo de coisa.
Depois a gente vem aqui e começa, né, a olhar um indicador muito importante, né, que é o dólar frente ao real. E o mercado continua lateralizado para o dólar, né? O dólar está bem lateralizado, às vezes tem uma movimentação mais forte, como teve aqui no final do ano. Logo depois, rapidamente, volta de novo, ele está trabalhando no seu pico recente, certo? E o que eu sempre falo, né? Não tem condição do dólar cair no Brasil. Ele está barato, né? Pelos meus cálculos, o dólar deveria estar valendo lá pelos seus 5,30, 5,35. Valor justo, como a gente costuma falar por aí. Ele está um pouquinho abaixo de 5, né? 4,90 e pouco. De vez em quando ele dá um pico, de vez em quando ele cai, então eventualmente quando você está vendo esse vídeo pode ser um pouquinho diferente. Mas ele não tem condições de cair muito abaixo de 4,85, 4,80. Não consegue, ele não se sustenta. Quando ele chega nesse patamar, ele está muito barato, e aí o pessoal começa a comprar. Certo? Então não vai ficar, é muito difícil, tem que acontecer alguma coisa muito fora do padrão para o dólar cair nesse ponto. Por isso que eu falo, cada vez que o dólar sofre uma queda como aqui, ó, esse fundo aqui, eu compro. Aí se ele cair e ficar mais baixo depois, ele vai voltar, não tem problema. Não tem condição do dólar ficar muito mais barato, a não ser que ele seja artificialmente mexido. E se o governo começar a mexer artificialmente na cotação do dólar, de alguma maneira, aí que ele vai disparar mesmo. Tá? Vai durar pouco. Né? Tipo aquelas congelamentos do câmbio que eventualmente aconteceram aí em épocas negras da nossa economia, depois da dita democratização. Né? Depois, o que vem depois é o caos. Então, não se iludam. Dólar não tem como ficar mais barato, muito mais barato. E o momento é de compra, porque vai chegar uma hora que ele vai, né, como eu falei, uma hora a realidade econômico-fiscal do Brasil se impõe, né, sobre as bobagens que têm sido faladas aí na mídia. E aí, quando a realidade se impõe, o dólar sobe. Ele vai subir, porque a realidade é ruim. Ok? A mordida do crocodilo, o preço até deu uma esticada aqui, mas olha, as linhas base, elas estão congestionadas aqui no centro, indicativo de mercado lateralizado. Certo? Então, não dá para dizer a tendência, não há tendência para o dólar no momento, ele está lateral. O Maximus, olha, quase não tem expressividade, ele não chega a 38,2 desde meados de novembro, né? 38,2 de Fibonacci. Então, não tem força, está parado. Para ganhar dinheiro no dólar hoje em dia, ou é no longo prazo, porque você vai comprar barato para depois ele valorizar, ou é no curtíssimo prazo, é no day trade, por exemplo, ou de um dia para o outro, 3 dias no máximo. Fora isso, não tem como você ter certeza de que vai ganhar dinheiro no dólar. Então toma cuidado, tá? Saiba o que está fazendo. Dá para ganhar dinheiro no dólar? Dá, mas tem que saber o que está fazendo. Mercado lateralizado é mercado para super profissionais. Não basta só ser profissional, tem que ser um excelente profissional para ganhar dinheiro em mercado lateralizado. Tá? Então cuidado. E aí a gente olha de novo, né, aquela visão mais macro, a gente vê que a tendência neste momento do dólar é de queda. Mas como eu falei, não tem como ele vencer estes níveis aqui, ó, é muito difícil. Não é que não tem como, é uma proibição, é muito difícil. Tá? E aqui está lá na faixa do 4,75, 4,80. Não cai abaixo disso. Aqui vocês vejam que ele fez um mínimo em 4,80 mais ou menos. É isso. Tá? Mas a tendência nesse momento é de baixa, com a média de 13 querendo passar para cima de 55, o que pode indicar uma correção para o alto. Ok? Vamos lá. Agora a gente começa a olhar índices e ativos financeiros. Né? Esse daqui é o IVBX, que é o ativo que mostra os 50 ativos mais líquidos da Bolsa de Valores. E ele é atualizado regularmente. Então, o que está mostrando aqui? Movimento de queda, muito parecido com o da Bolsa de Valores, né? Até porque está pegando 50 ativos, nossa bolsa é uma bolsa pequena,
né? Então ele vai se comportar de forma muito parecida com a bolsa. Tá? Muito parecida. E às vezes alguma coisa que vai acontecer na bolsa aparece aqui primeiro. Tá? Porque ele é mais reativo. Mas, o que está acontecendo? É exatamente aquilo que a gente viu no Ibov. Aqui, olha, exatamente o que aconteceu, o preço também está passando de 100% negativo. O Maximus ainda está com pouca força, tá? Mas ele está com índice de deslocamento de 100% negativo, o que indica força na caída, na correção. Tá certo? Essa força aqui, olha, aqui está um pouquinho mais. Para mim, isso daqui é onda 3. Né? Onda 4, onda 5. Onda A, B, C. Ele já está engrenando no movimento de queda realmente. Certo? Então, cuidado. Apesar de que aqui não pode ser colocado como onda 1. Então talvez aqui podemos até dizer que aqui foi onda 1, 2. Aqui não pode ser 3 também. Tá difícil fazer uma análise de Elliott aqui. Né? A análise de Elliott tem que fazer com calma, né? Eu estou fazendo aqui no assodamento. Mas aqui com certeza não é 1, 2, porque passou, o mínimo passou abaixo aqui. Então de fato aqui vem uma onda 2. Uma onda 1, aliás. Onda 2. A onda 3 aqui teria sido mais curta do que a onda 1, que não faz sentido pela teoria de Elliott. A não ser que ela tenha começado, não tem jeito. Eu teria de analisar com mais cuidado, realmente. Tá? Elliott não é uma coisa simples de se olhar assim, não. Mas o que está acontecendo aqui é simplesmente vai continuar caindo. É isso que está dizendo aqui. Tá? Então fica atento com seus ativos. Aí a gente tem a Localiza, né, que está lateralizado em queda. Né, lateralizado em queda. A mordida do crocodilo está consolidando um procedimento de queda e o índice, o Maximus, está com índice de deslocamento positivo, mas está no lado negativo, que está mostrando uma lateralidade, né? Claramente lateral com uma consolidação da queda, o crocodilo aqui bem lateral. Então é um movimento que está na dúvida, mas com mais força para a queda. As financeiras estão corrigindo com mais cautela, mais calma. A mordida do crocodilo está com um forte movimento de baixa, mas olha onde está a mandíbula, ela está lá embaixo. Né? Então ainda é um movimento de alta, está longe de se tornar um movimento de queda. O Maximus está forte para baixo, o índice de deslocamento nem tanto, mas ele está lá no Fibonacci 38,2. Está indicando aqui que está começando um movimento de queda, mas ele ainda vai demorar um pouco para tomar força. E aí ele pode até não tomar força e virar novamente um movimento de alta. O Itaú, muito parecido com o que está acontecendo aqui, mas ele tem mais força na mordida do crocodilo, tem um pouco mais força na tendência de alta, mas indica uma forte correção no Maximus. E ele está lateralizado, né? Ainda não consolidou esse movimento aí. Então eu diria o seguinte, que ele ainda pode ter alguns movimentos de alta, mas ele está dando áreas de que vai engrenar no movimento de baixa. Mas não convence. Eu diria aqui que ele está mais para um movimento, uma retomada do movimento de alta em breve. Ok? Índice de consumo lateralizado. Certo? Bem lateralizado. Ainda não existe consolidação no movimento, mas a força está mais para baixo, para queda, do que para alta. Então, fica atento se você mexe com consumo. E a gente tem aqui a Ambev, né, um dos ícones do consumo. Ambev, ou ela, já está consolidando o movimento de queda realmente. Tá? Já está engrenando aqui no movimento de queda. E eu diria que ela pode ter algumas correções, mas aqui já engrenou o movimento de queda. Está caindo e vai continuar caindo. As elétricas, lateral. Mas com uma puxada boa aqui no final, nos últimos 2 dias, para queda. A mordida ainda é de alta. O máximo já está virando para queda, mas pode só indicar uma correção. Aqui ainda está no movimento de alta, corrigindo. Ainda é uma correção no movimento de alta. Mas tendo em vista todo o resto, pode ser que ele engrene no movimento de baixo. Mas ainda é uma tendência de alta que passa por uma correção. Okay? Então atentos. Ele deve ter mais movimentos de alta aí, de repente dá para ganhar uma grana comprado. Certo? A Lupar, claro movimento de queda.
Claro movimento de queda, já está virando. O crocodilo não virou todo ainda, mas aqui já virou. Aqui está quase virando, a mandíbula está a caminho da linha zero, deve passar logo logo para o campo positivo. E a boca do crocodilo está já tocando zero, passando para o lado negativo. O Maximus tomando força, ainda não está muito forte, mas tomando força no movimento de baixo. Eu diria que aqui realmente tem indícios de um movimento de queda mais consistente. Os materiais básicos, forte movimento de queda, está em baixa realmente, todas as linhas do crocodilo para baixo da mandíbula, dentes recém-passados. Aqui na mordida, a linha da mandíbula quase passando pelo campo positivo. E o Maximus com força, lá no 618, 100% de índice de deslocamento negativo. Não tem nem o que dizer, isso daqui é um movimento de baixa. Certo? E, naturalmente, o que aconteceu, né? Vale, aí novamente a interferência desse governo numa empresa privada, né? Mas eles ainda têm uma boa quantidade de ações, então ele quer emplacar lá o Guido Mantega, na minha opinião, um economista fora da realidade, tá? Muito ruim, apesar da fama dele. Mas eu não concordo nem um pouco com as ideias dele, com aquilo que eu já vi ele fazendo, né? Como ministro da... Na verdade, ele foi presidente do Banco Central, né? Se eu não estou enganado. Eu nem lembro mais o que esse cara fez direito, porque para mim não gosto dele. Não gosto da maneira como ele atua. Tá? Falaram de colocar ele no conselho da Vale, né? O governo usando as suas ações dentro da Vale, e a encrenca que deu. O último número que eu vi foi de uma perda de 8,5 bilhões no valor de face da Vale em relação a esse topo aqui. E olha que ela estava indo bem, hein? Estava recuperando bem. É complicado. A mordida do crocodilo embaixo, claramente embaixo, né? O crocodilo aqui também. O Bollinger abrindo, que reflete uma força no movimento de baixo. E o Maximus absolutamente forte, né? Com um índice de deslocamento de menos 100%. Não tem o que dizer, vai cair. O que acontece apenas é que ela já passou por uma correção razoável, né? Uma correção não, um movimento de queda mesmo, razoável. Está margeando a segunda volatilidade, está no limite de Bollinger, está chegando perto da terceira volatilidade. Em algum momento por aqui, né, ela vai passar por uma correção. Tá? Vai passar por uma correção, tem que passar por uma correção. É natural que passe por uma correção, mas vai continuar um movimento de queda. Então, se você não entrou, não pegou esse movimento, na hora que corrigir, né, e ela deve corrigir, na minha opinião, até a boca do crocodilo, não deve ir além disso, é um momento legal de se entrar vendido. Vendido a descoberto. Utilidades, mais ou menos lateral, né, com áreas de alta ainda, mas bem fraquinho o movimento. Tá? Então, não tem muita força para ir muito acima disso, mas ainda está numa tendência de alta que está querendo corrigir. E o que a gente tem aqui? Eletrobras é um gigante, né? E tem muita inércia, por assim dizer. Então ela não se move facilmente. Ela saiu de um longo movimento lateralizado desde meados de novembro até meados de janeiro, e aqui ela deu uma chacoalhada, subiu e caiu. Mas tudo aqui ainda indica, exceto o Maximus, mas a mordida do crocodilo e o próprio gráfico indicam uma continuidade no movimento de alta. Agora o Maximus já põe isso sobre questão. Né? O índice de deslocamento menos 33, ele está bem fraquinho, que é normal, né, no movimento lateralizado. Então o que pode estar indicando aqui de fato é uma continuidade desse movimento lateralizado, apesar do chacoalhar que ela sofreu. Pode subir mais um pouco, mas eu não acredito aqui que ela vai ter um movimento de queda mais forte, mais consistente. Tá? A não ser que as coisas mudem, talvez no mês que vem a gente diga o contrário. Mas por enquanto, nossa visão é que ele vai continuar lateralizado com uma leve inclinação para o alto. Ok? Depois a gente tem as indústrias, né? Forte movimento de queda, fortíssimo movimento de queda. Já está em tendência de baixa, não totalmente consolidada, mas a mandíbula ainda não passou para o lado negativo. Tá? O preço está chegando em menos 100, então a tendência é que ele sofra uma correção. O Maximus está bem forte para baixo, né? Menos 81 de índice de deslocamento, já está lá no 618. Então tudo indica que ele está muito próximo, né? Chegando na segunda volatilidade aqui, ele está próximo de uma correção. Tá? Inclusive aqui, ó, perdeu já força, né? Quando ele passou do vermelho para o
roxinho, indica que ele começou a perder força no movimento. Aqui ainda isso não aparece, aqui já aparece um pouco, porque ele começou a ficar lateral. Então, na minha opinião, isso daqui vai ter uma correção muito em breve. Tá? E quando a gente olha aqui, VEG caindo, ó, começou uma correção, perdeu força. Ainda é negativo, perdeu força. A mordida do crocodilo está muito parecida, né? Só que a mandíbula já está passando para o lado positivo. E o Maximus fortemente para baixo. Certo? O que a gente pode dizer aqui? Vai ter uma correção. Na hora que corrigir, que deve corrigir até a boca do crocodilo no máximo, é o momento ideal de entrar vendido a descoberto. Ok? Médias e grandes empresas. Está passando por uma correção mais suave, né? O último candle foi mais forte. A mordida do crocodilo ainda não virou para baixo, a mandíbula ainda está aqui abaixo do 38,2, mas subindo. O Maximus com um forte índice de deslocamento, né, menos 100%, rompendo a linha do 38,2. Então tudo indica que esse movimento vai continuar caindo, mas vai passar por correções. O crocodilo também não virou totalmente. Tá? Tem correções possíveis aqui. Ele vai ser um pouco mais suave. É normal de um índice, né? O índice tem várias ações dentro dele. Petrobras, eu falo desde o ano retrasado agora, né? Desde 22 para você vender. Ela está passando por um momento lateral. Vai chegar um momento que, na minha opinião, ela vai sofrer uma forte queda. Eu estou avisando isso desde novembro de 22, desde depois das eleições. Algumas coisas demoram para acontecer. A realidade do que está acontecendo lá dentro só vai aparecer depois de uns 2 anos de governo. Eu falava isso já. Já acabou o primeiro ano. Agora a gente entra no segundo. Vamos ver o que vai acontecer esse ano. Na minha visão, está cada vez pior em relação à Petrobras. Pior no tudo, mas em relação à Petrobras particularmente. O Maximus está passando para o campo positivo, negativo, quase chegando lá. Uma forte queda aqui. Ó. A mordida do crocodilo ainda está em alta. Né? Afinal, a gente teve um longo movimento de alta. Certo? Ainda não venceu, não foi vencida essa inércia. Então ainda indica alta. Aqui já começa a virar para um movimento corretivo mais forte, lateralizado, crocodilo fechando, o que indica aqui que está chegando próximo, né, do fim dessa correção e deve ter um novo movimento de alta. Cuidado com esse movimento de alta. Como eu estou dizendo, em alguma hora a realidade vai se impor. E aí não tem como fugir dela. Pequenas, as small caps, né, as pequenas empresas. Tem muita empresa que para você é enorme, imensa, mas é considerada, em termos de capitalização, como uma empresa pequena. Exemplo, Embraer. Uma baita de uma empresa aérea, né, de produção de aeronaves. A aérea seria mais as que operam, né, mas de produção de aeronaves, e é, em termos de bolsa, uma empresa pequena. A capitalização dela não passa da linha de corte. Caindo, tá? Juros começou a aumentar. Geralmente as empresas menores têm um nível de alavancagem significativo. Então começou a cair aqui, já virou para baixo. Aqui está quase consolidando o movimento de baixa, a mandíbula ainda não passou para o campo positivo, mas está quase lá. Preço chegando em menos 100, próximo de uma correção, deve ter uma correção por aqui em breve. Maximus a menos 100, tá? Rompendo o nível de 38,2. Certo? Então aqui a gente tem força no movimento de queda e tem um indício de que deve passar por uma correção logo mais. Tá? Mas pode ser que ela dê uma esticada ainda antes de passar nessa correção, ou de repente já faz a correção e depois estica. Tá? Mas é um movimento de baixa, não tem o que dizer. E qual a pequena que a gente tem aqui? Justamente Embraer. Tá? Movimento de queda, já faz um tempo, desde meados de dezembro. Deu uma corrigidinha aqui, lateral, né? Isso aqui está lateralizado. A mordida do crocodilo indica já um movimento de baixa, né? A mandíbula está para cima da linha zero, indica já um movimento de baixa, né? Prevalência do movimento de baixa.
O Maximus dando uma corrigida aqui, né, indo um pouco para cima, o que justifica o movimento lateralizado. Né? De um lado, força negativa, do outro lado, força de alta, acaba lateralizando. Né? Mas ele deve voltar a cair muito em breve, a aceleração está negativa, o que indica que ele deve começar a cair logo logo. Ok? Depois a gente tem o IFIX, né, dos fundos imobiliários. A gente não apresenta nenhum fundo imobiliário na mensal. A gente olha o mercado geral. É um mercado interessante, né, de fundo imobiliário. Eu acho muito melhor investir em fundo imobiliário do que investir em imóveis isolados. Né? Não tem nem dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? No fundo imobiliário você tem liquidez, né? E você, ao investir num fundo, você investe em vários imóveis classe A. Né, se você escolher direito, obviamente. Certo? Tem uns fundos imobiliários aí que estão terríveis. Terríveis. Então, não basta ser fundo imobiliário para ser bom. Tá? Tem alguns muito ruins. Inclusive, tem uma empresa aí que vende um monte de relatório se dizendo bam, né? Vários livros, e-book e tal. E tem alguns fundos imobiliários geridos por ela que estão um desastre. Né? Mais de 30%, 40% negativo. Certo? Desde o último pico. Então, cuidado. Cuidado onde você busca informação sobre fundos imobiliários. Mas ele passou, olha, por uma animada muito grande no meados de dezembro até o fim do ano. Tá? Foi surpreendente isso daqui. Ela continuou com uma ligeira alta, né, mas bem lateralizado. Começou a dar sinais de queda, mas o movimento ainda é de alta. Isso daqui é uma correção. Por enquanto, é uma correção. Certo? A baixa dos juros favoreceu esse movimento, se bem que não aconteceu no mesmo momento. Né? Os juros começaram a cair, se eu não estou enganado, em setembro, e ele só sentiu isso em meados de dezembro. Certo? Com a sanha arrecadatória desse governo, não digo nada que daqui a pouco vão começar a colocar imposto de renda sobre o fundo imobiliário, mas a grande vantagem dele até hoje, além de você dividir em vários imóveis, é a alíquota zero, né? Ou seja, você tem isenção de imposto de renda naquilo que você recebe, como é para os dividendos. Por enquanto isso durar, vale a pena. Tá? Eu invisto em fundos imobiliários nos Estados Unidos, e lá tem 30% de imposto, e ainda assim eu acho vantagem investir lá mais do que aqui. Tá? Mas, tá aí, você pode investir, o momento, na minha opinião, ainda é propício, né? Ele está muito baixo. Se você tem fundos imobiliários, você está sofrendo. Né? Se eles têm mais de um ano, você está sofrendo. Mas eles devem voltar à normalidade um dia, não sei quando. Alguns nunca voltam. Tá? Tem alguns aí que foram péssimos. Por isso que é bom segregar, né? Ter aí pelo menos 10, 20 fundos imobiliários diferentes e você olhar dentro deles, né? O que tem lá dentro, porque senão você compra 10 diferentes que tem, metade deles é coincidente, aí ferrou. Né? Isso não acontece, eu já gerei aqui, mas tem que olhar direitinho. O fato é, está passando por um movimento lateralizado com indícios de queda, mas eu não acredito muito numa queda do IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários. Apesar de que eu não vi esta alta dos fundos imobiliários ainda refletida de forma consistente nos fundos imobiliários. Então aqui provavelmente foram alguns que puxaram essa alta, não olhei, não fiz essa análise por dentro do índice, mas eu não vi isso realmente bem refletido no mercado de fundos imobiliários. Então, eu acho que talvez ainda tenha potencial para eles se corrigirem mais para o alto. Ok? Então, é isso, né? Voltei aqui para o centro. A gente avaliou, colocamos aqui nossa visão sobre todos esses ativos, lembrando que nada do que falamos aqui é, de fato, uma recomendação de compra ou de venda. Tá? É só a nossa opinião, a nossa visão sobre aquilo que estamos vendo no gráfico e vocês tomam a sua decisão. Tá bom? Então, muito obrigado e até semana que vem com as nossas próximas publicações. Até lá.